Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca de um assunto que é triste e chato. Nós temos visto ultimamente guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nós tivemos um terremoto recentemente na Síria e na Turquia. Aqui mesmo no Brasil, agora por esses dias, devido às chuvas, enxurradas, pessoas morrem. E aí, aquela pessoa que é descrente vai fazer a seguinte pergunta, e faz mesmo. Se você acredita em Deus, por que é que Deus, mesmo sendo bom e generoso, permite que isso aconteça, permite que as guerras aconteçam, permite que terremotos aconteçam, permite que a chuva ceife a vida de pessoas? Deus não poderia impedir isso? Vejam bem, queridos e queridas, nós é que provocamos tudo isso. E por que provocamos? Porque nós temos o livre-arbítrio. E através do livre-arbítrio nós fazemos coisas boas e, infelizmente, coisas ruins. Isso é líquido e certo. Nós construímos casas em locais que não deveríamos construir. E a natureza, ela não está nem aí se nós estamos construindo. A hora que tiver que haver um terremoto, a hora que a enxurrada chegar, vai levar tudo. A natureza tem culpa disso? Não. Nós é que somos seres inteligentes e que temos que saber que não podemos habitar em locais onde a nossa vida está em risco. A guerra é feita por quê? Por ganância, por egoísmo, porque um quer subjugar o outro. E existem pessoas que gostam disso e vão lá se matar. É terrível? Claro que é terrível. Nós não deveríamos agir assim, nós não deveríamos desejar o que é o do outro, nós não deveríamos, através das armas, ceifar a vida de pessoas que vão deixar suas famílias órfãos. Deus tem alguma coisa a ver com isso? Não. Deus não é culpado se eu faço guerra, se eu sou egoísta, se eu quero tomar aquilo que não é meu. Deus é culpado que, mesmo eu sabendo que eu vou construir uma casa no local onde eu possa depois sofrer a ação da natureza, nada, eu fiz porque eu quis. Eu sabia minimamente que ali eu corria risco, mas eu usei o meu livre-arbítrio em meu desfavor. É triste? Claro que é. Nós, na nossa vida cotidiana, tomamos decisões erradas o tempo todo e sofremos as consequências dessas decisões erradas. Deus é culpado disso? Claro que não. Deus em nenhum momento me incitou a fazer as coisas erradas, muito pelo contrário. Colocou pessoas no meu caminho que ficaram me orientando, mas eu, cheio de mim mesmo, achando que sei de tudo e que as pessoas não sabem de nada, fui lá e fiz. Sofri as consequências e tenho que agradecer muito se eu me manter vivo, se eu sair dessa enrascada onde eu me meti, vivo. Se eu quero passar por uma rua e eu sei que é uma rua erma, sem iluminação pública, à noite, eu corro o risco de ser assaltado, se eu passar por ela, eu estou correndo risco. Eu posso passar por outro lugar, eu posso fazer um caminho maior, mas não correr o risco do assalto. Se eu atravessar uma via pública com carros indo para lá e para cá, sem que o sinal esteja fechado para que eu possa transitar, eu me arrisco em meio aos carros. Se eu for atropelado, Deus é culpado disso? Claro que não, eu que quis fazer isso. Eu fiz porque eu estava com pressa, porque eu achei que eu era super-homem, que eu poderia não ser atropelado. E invariavelmente isso acontece. Nós vemos por aí. Se eu pego o meu carro e saio transitando em alta velocidade e capoto, qual a culpa que Deus tem nisso? Se eu tenho uma doença e não cuido dessa doença adequadamente, não tomo remédio, Deus é culpado se eu vier a óbito? Se eu tenho um emprego e não cuido desse emprego adequadamente, chego atrasado, não cumpro com as minhas obrigações de trabalho e sou demitido, Deus é culpado porque eu me fui demitido? Queridos e queridas, Deus nos proveu do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Nós podemos fazer tudo o que nós quisermos, mas não esqueçamos jamais, tudo que eu faço gera uma consequência. Tudo que eu faço tem uma consequência e eu tenho que assumir. Eu fiz porque quis.
Eu fiz porque eu achei que era necessário e era bom, mas eu não avaliei se poderia dar errado, se seria ruim para mim e para as outras pessoas. E depois eu tenho que assumir as consequências dos meus atos. Qual a culpa que Deus tem nisso? Zero, nenhuma. Deus me proveu de inteligência e de capacidade de raciocinar. Daí para frente é por minha conta e risco. Nós não podemos ficar jogando na conta de Deus aquilo que não é de nossa que não é da responsabilidade de Deus, e sim da nossa. Deus nos provém de todas as capacidades necessárias para que nós possamos nos manter vivos e sãos. O que nós fazemos com essas capacidades é de nossa responsabilidade também. Então, queridos e queridas, quando alguém nos perguntar por que é que Deus permitiu, nós podemos responder: Deus não permitiu, eu fiz porque quis. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.